Olá, sou Flávia Cunha, conselheira do Hub ESG da Lagev, e hoje a gente está aqui diretamente do LACT, que é o maior evento do setor de viagens corporativas e de eventos corporativos, para a gente conversar sobre o ESG no mercado. A gente sabe que ESG é uma prática que as empresas precisam de audácia, de coragem, de inovação, mas que também é uma agenda que hoje a gente precisa estar olhando cada vez mais para o ambiental, social e para os processos de governança, porque eles são diretivos hoje para o negócio, para investidores, né? Hoje a gente tem uma preocupação tanto com os investidores, com o consumidor, e cada vez mais os fornecedores eles também têm participado disso. E para a gente falar disso, eu estou com dois convidados do segmento. Então, o Leonardo Stanghetti, que é gerente de vendas do Tivoli Mofarrez de São Paulo. Obrigada pela tua participação. Olá a todos. E eu estou também com o Marcelo, da TES, que é um dos responsáveis aí por trazer esse tema, né, Marcelo? Talvez um dos pioneiros para trazer um tema tão complexo, que na época não era SG, mas a gente podia também estar atrelando da sustentabilidade, porque eu acho que esse é um tema que as pessoas também às vezes confundem, né? Se eu faço SG, eu não faço sustentabilidade. E eu gostaria de estar conversando com vocês em relação a como é que o mercado hoje, né? Como é que a agenda está inserida hoje no Tivoli de ESG, né? Por onde vocês começaram? O Tivoli, por ser um hotel urbano, a gente fala limitação, mas na verdade não tem limitação. Aqui no Brasil a gente trabalha muito com iniciativas e algumas práticas ainda, não aprofundou tanto. Quando eu falo de Minor, que daí é o grupo, né, Minor Hotels, onde o Tivoli está inserido, é um pouquinho mais amplo, mas lá a gente começou com algumas iniciativas ligadas principalmente à sustentabilidade. Então tem reciclagem de lixo, compostagem de materiais orgânicos. Tem também a questão de energia limpa, onde toda a energia do hotel é comprada no mercado livre de energia. E a economia de água também, que a gente tem do próprio prédio, no aquecimento da água, na parte de ar-condicionado. Toda essa parte de água depois ela é reutilizada para regar as plantas e para lavar a fachada do prédio, estacionamento. Então são mais práticas e algumas iniciativas que a gente tem utilizado hoje em dia. Legal, porque eu queria até abordar mais, que a gente focasse mais no ambiental aqui, né? Quais são as ações ambientais. E desde quando vocês começaram, né, essas iniciativas e por quê? Energia limpa, quando a gente fala de energia limpa, já começou há um certo tempo atrás, não só pela questão também de sustentabilidade ambiental, e também por uma questão de economia que tem um paradigma, né? As pessoas acham que é mais caro você fazer algo sustentável, quando na verdade você tem uma economia gigantesca e você ajuda o meio ambiente como um todo. Então a principal iniciativa foi com a energia limpa, e a gente já vem com isso pelo menos há uns 8 anos, se me falha a memória, não posso falar com tanta propriedade, mas são uns 8 anos que a gente vem trabalhando com energia limpa, e as outras práticas a gente vem implementando com o passar dos anos. Você falou de gestão de resíduos, não é? E de orgânicos. Me conta um pouco mais dessa iniciativa. A gente tem, quando tem o evento, o hotel é uma fábrica de plástico, tudo que a gente acaba não utilizando, mas a gente trabalha com uma cooperativa, na qual a gente faz toda a separação dos itens, tá? Então são os itens, e a cooperativa vai até o hotel, faz o recolhimento disso e depois ela trabalha a venda disso, gerando renda principalmente para a classe um pouco mais pobre, digamos assim, mas a gente trabalha toda a parte de reciclagem, tanto de sólidos, de líquidos e orgânicos. Legal. E existe uma orientação para o hóspede que está chegando, de que existem essas práticas no hotel? Como é que vocês comunicam isso? A gente não tem uma comunicação direta com o hóspede, isso é até uma falha, acho que da grande maioria das empresas e dos hotéis, mas a gente começou a colocar agora essas práticas dentro de divulgação do próprio site e algumas coisas impressas que são impressas em material reciclável. Então, papel reciclado, a gente começou a mostrar um pouquinho mais para os hóspedes. A gente já tinha, como todos os hotéis têm, né? A gente já tinha aquela prática de toalha, não utiliza a toalha, deixa a toalha em cima a toalha em cima da pia ou no chão, mas isso são práticas já antigas que vêm com mais frequência acontecendo dentro do hotel. Eu diria que o próximo passo dentro do hotel para a utilização de plástico é trabalhar com os dispensers de material líquido, tanto para sabonete quanto para shampoo. Isso vem na parte de um estudo, como a rede mundial, a gente depende de uma série de aprovações, infelizmente. Mas a gente já vem caminhando para essa questão dos dispensers também.
Eu tenho observado, principalmente no Nordeste, que eu tenho viajado bastante, que lá agora a maioria dos hotéis passaram por essa prática. Né? Você não tem mais os sachês de sabonete, de nada, Exato. Tudo líquido, Exato. muito bom. Fora do Brasil, a maioria deles já há um tempo são dispensers. A gente até não está acostumado com isso, né? O Brasil não está acostumado a não ter o sabonete para passar. Mas já vem sendo feita. Acho que é uma questão de economia e uma questão de sustentabilidade. Tudo está ligado, né? Então, aproveitando, Marcelo, conta pra gente aí como é que você iniciou esse trabalho da sustentabilidade e dentro da TES, né? E quais foram os grandes desafios? Conta pra gente esse percurso. Então, você estava falando, né, da gente ter sido um dos pioneiros nisso no mercado de eventos aqui no Brasil, mas eu entendo que a gente foi, nós fomos pioneiros, e sorte nossa que a gente foi. Porque a gente começou a fazer sem a pressão de ter que fazer. A gente começou a fazer de uma forma, a gente podia fazer numa velocidade menor para a gente ir aprendendo, entendendo. Então a TES começou com a questão de sustentabilidade, ou a busca por uma eficiência melhor, em 2012, né? E era simplesmente porque a gente queria gerar menos lixo para trazer economia. Então a gente nasceu, essa sementinha nasceu dentro da TES porque a gente queria economizar, eu queria gastar menos dinheiro. Não tinha um propósito, não tinha uma preocupação ambiental. Eu só queria gastar menos dinheiro e eu queria estar num lugar mais limpo. Incomodava aquela geração toda, aquelas caçambas. Aquilo era uma coisa que incomodava a gente. E você percebia que tinha um desperdício ali? Tinha. Já tinha um desperdício. Tinha, porque você começa a fazer contas, você começa as coisas começaram a incomodar a gente. E nós fomos atrás da eficiência. Nesse caminho que a gente foi atrás da eficiência, a gente foi entendendo, a gente foi fazendo escolhas, e essas escolhas, elas foram escolhas que se mostraram pra gente um pouco depois, quando a gente começou a ter um olhar um pouco maior, que elas também traziam uma melhoria de performance e de sustentabilidade, que de alguma forma a gente estava gerando menos lixo, ou a gente estava cuidando melhor do lixo, ou a gente estava desperdiçando menos. Então, para nossa sorte, a nossa vontade de aumentar a eficiência, ela foi também descortinando para a gente essa questão da sustentabilidade. E a gente precisava disso porque a TES é uma unidade do Grupo R1. E o Grupo R1 é uma empresa que faz muito evento. Então, se as nossas operações não forem extremamente eficientes, a gente não consegue entregar tudo o que a gente tem que entregar. Então, esse foi o estopim da história. E aí, no caminho, a sustentabilidade surgiu na nossa vida. E aí tem um problema, porque quando você começa a fazer, isso agarra. E aí, de um efeito colateral, passou a ser um item de tomada de decisão. Então, a gente, desde 2012, vem participando disso de alguma forma. A gente vai aprendendo, todo mundo é muito inteligente dentro da empresa, a gente vai aprendendo, a gente vai vendo boas práticas, a gente vai conhecendo pessoas novas, a gente vai achando novas soluções, a gente começa a buscar, e aí a gente está na nossa jornada hoje de fato fazer, e hoje é com propósito. Em algum momento também esse propósito entrou no coração e a gente falou, puxa, isso faz sentido. Hoje a gente fala, né, que o ESG ou vem pelo amor ou pela dor. E quando você fala da eficiência, a sustentabilidade está muito relacionada à eficiência. Com certeza. Por quê? Porque essa forma que a gente adotou de consumir, né, que é linear, né, extrai, produz e descarta, a gente já viu que a gente está chegando, já chegou, né, no limite. A gente tem aí várias evidências de mudança climática, de enchentes, né? Então, a gente está vivendo isso. Então, mas atualmente. E é uma coisa assim, é muito claro isso pra gente. Porque se imagina só, eu sou uma empresa de cenografia, que de uma forma tradicional acho que, eventualmente junto com o hotel, ou mais do que o hotel, o maior gerador de resíduo do mercado de eventos, de turismo de eventos. Porque gera muito evento, resíduo. Né? Passa no hotel depois do evento acontecer para você as caçambas, como é que fica? Muito resíduo, muito resíduo.
Então, o que acontece? Só que é muito no começo, para você mudar, ou você investir, ou ir buscar as tecnologias, exige muita dedicação e investimentos. Se eu não conseguisse, todo ano, na linha do PNL lá, provar para todo mundo que vale a pena, não tinha. Sim. Não tinha. Não Principalmente tinha no evoluído, começo, onde um propósito ainda não existia. Hoje existe, hoje está lá na linha de investimento, né? Despesa, investimento. Mas assim, justifica. Eu tenho resultados muito melhores, sendo hoje muito mais eficiente, tendo uma performance de sustentabilidade muito mais eficiente do que eu era antes. Isso é muito legal que você está falando, porque é isso, né? Hoje, por que eu quero ser sustentável? Antes a gente tinha, além de ser conselheira do Hub, eu tenho uma empresa que chama Casa Causa, que faz esse trabalho exatamente com gestão de resíduos, e a gente tem um foco muito grande em eventos. E todo esse trabalho do entender, da conscientização, ainda tem empresas que você precisa fazer esse trabalho muito forte de conscientização. Por mais que está lá o ESG, né, diretrizes em relação a investidores, o mercado pedindo, o consumidor, mas as pessoas ainda entram nisso, é mais caro, existe essa mentalidade ainda, esse paradigma. Esse é o maior desafio, né? Esse é o desafio. Hoje, quando a gente fala em hotelaria, vocês também entraram, quer dizer, hoje existe na linha de orçamento, de investimento, vocês conseguem já ter essa clareza de retorno? Como o Marcelo falou, é um investimento, no primeiro momento você acha que é um custo, só que na verdade esse custo lá na frente ele se reverte a uma economia gigantesca. Quando você olha no final da linha ali, a economia que a gente tem, principalmente com energia em São Paulo, falando de energia limpa, é gigantesca. E você tem aquela questão que você é obrigado a fazer isso hoje em dia. Acho que não tem mais espaço para, não posso fazer. Sempre vai ter alguma maneira de você conseguir achar uma maneira de você implementar algo sustentável dentro do seu negócio, independentemente de qual for ele. Então, acho que, mas quando a gente fala de hotelaria e eventos, eu acho que é muito fácil você trabalhar com isso, basta querer, né? Você está falando que é fácil, mas a gente tem ouvido muito no mercado até, né? E aqui, principalmente, já que a gente reúne e também estando, né, nós dois conselheiros, tanto eu quanto o Marcelo do Hub SG, que ainda existe muita dificuldade em relação a se fazer um evento sustentável, né? Você faz um evento, eu vou procurar um hotel que tenha práticas sustentáveis, mas não tem tudo, não consegue, né? A gente está num processo, quando você avalia, como é que está o mercado de hotelaria, já que você está dentro, em relação a essas práticas de ESG? A gente está muito no começo, tá? O que é mais fácil de ser implementado hoje? Eu acho que a gente está muito atrás, quando você olha para o mundo, principalmente, a gente está muito atrás e poderia ter começado a dar certos passos com maior antecedência. Só que o Brasil é complicado, tem muitas leis, tem uma série de coisas. Vou dar um exemplo aqui de resíduos orgânicos, tá? Por exemplo, um restaurante do próprio hotel. Eu tenho um descarte gigantesco. Se não tivesse a composteira para fazer a compostagem do lixo orgânico, eu deixaria de... Enfim, até olhando para um outro lado, até desculpa, a gente poderia alimentar muitas famílias. Só que por lei eu sou obrigado a usar a composteira e você ter um desperdício gigantesco de comida, porque você não pode dar para uma associação ou para as pessoas, para os moradores de rua, como uma cooperativa no caso, porque você não tem, a lei não permite que você faça isso, porque se eu vou dar a comida para você que sobrou, você passa mal, você pode processar o hotel, ou você pode processar o estabelecimento de alimentação, restaurante. Então tem muitas coisas no Brasil que são travadas. Deixa eu até te falar, porque eu acho que isso ainda é um desconhecimento de muita gente. Existe hoje uma lei específica que fala que você pode doar. Inclusive, existem empresas, né? Você tem Comida Invisível, você tem várias empresas hoje que fazem esse match de quem sobra com quem precisa. Sim. Então, você está me trazendo, né, de novo, acho que assim, é um tema, quando a gente fala de ESG, e aí a gente entra no A, né, de ambiental, e aí a gente entra na sustentabilidade, que está relacionada à eficiência, não geral, que a gente desconhece, porque não é simples, né? Não é tão trivial você entender. E de verdade, o Brasil, ele acaba tendo alguns dificulta, às vezes, de facilitar. Né? Mas só para a gente deixar claro, acho que como a gente está aqui e é um processo de esclarecimento, de educação, hoje já existe uma lei onde você pode sim doar. Né? Não existe isso de... Lógico, existem vários parâmetros, mas
tem hoje tecnologias, empresas hoje, ONGs, fundações já fazendo esse trabalho de identificar, coletar e entregar para quem precisa. Porque a gente sabe que a fome hoje é absurda. Sim. E o desperdício em hotelaria é muito louco. Porque se tem uma coisa que eu trabalho fortemente é desperdício de alimentos. Então, eu sei assim das cifras, das toneladas que vão. É muito. Né? Então, sabe que em 2018 eu participei de um evento sobre sustentabilidade nos Estados Unidos e foi a diretora de sustentabilidade, a maior agência de eventos do mundo, lá falar sobre quais eram as ações que eles estavam fazendo para o ano, para 2018. E lá em 2018 ela falou, o nosso foco esse ano é diminuir 10%, é diminuir para até 10% o desperdício de alimentos em eventos. Porque eles tinham feito uma pesquisa e que o desperdício, assim, o que era jogado fora depois dos eventos, na média dos eventos deles, que eles devem fazer, sei lá, quantos mil eventos por semana, era 25%. Então, que eles iriam diminuir a meta deles para 10%. Entendeu? Eles iam deixar uma margem de segurança até 10%, ok. Com isso, eles teriam uma performance maior de sustentabilidade e uma redução de custo absurda. Porque de 25 para 10, imagina quanto dinheiro que eles vão economizar. Então, eu acho que a gente, olhando para a gente hoje, assim, o que mais me pega hoje, assim, a gente tem dois dificultadores muito grandes no Brasil. O primeiro deles é que assim, a gente não tem um incentivo público, governamental, em termos de educação, digo nem dinheiro, mas em termos de educação, em termos de facilidade operacional. Não existe isso, não faz parte da política esse olhar de sustentabilidade. E o segundo é que aqui é muito fácil fazer as coisas. Então você fazendo errado, você fazendo sem se preocupar com a questão de lixo, de resíduo, de tudo isso, você continua fazendo. Não custa. Jogar coisa no lixo no Brasil não custa. Então as empresas, de modo geral, posso olhar para o meu segmento de cenografia, não tem um olhar para a sustentabilidade. Existe uma propaganda de assim, eu faço de forma sustentável, uso madeira certificada. Por quê? Porque é um discurso comercial. Exato. Né? Até porque se a pessoa não usa madeira certificada, ela estaria presa. Você não pode usar outra coisa. Mas você pode jogar o lixo no rio. Exato. E eles continuam jogando lixo no rio. Então, assim, a gente não tem a questão educacional, aqui, de educação, de conscientização no Brasil, ela é muito fraca, é muito pequena. Né? E aí quem faz por propósito. Então é até um conflito, eu fico vendo assim. Você pega fora do Brasil, educação é muito forte, conscientização é muito forte, leis e custo. As pessoas fazem, ponto. Leis severas. Por propósito fazem? Pouco. Mas elas fazem, porque precisa ser feito. No Brasil, ninguém faz porque não tem conscientização, não tem custo, não tem lei, não tem nada. E um pouco de propósito faz. Então a gente tem mais propósito, só que o nosso propósito ainda é pequeno para o tamanho do nosso negócio. Mas, de novo, né, eu acho que o propósito, ele é um guia, mas hoje é a necessidade. Eu sempre falo, você quer morrer afogado ou de calor, queimado? Porque é essa a tendência. Os grandes ambientalistas, eles mostram. Mas isso está muito longe, Flávio. Então, está muito longe, o empresário, mais ou menos, infelizmente, não está pensando. O filho dele vai sofrer isso, ele não vai. Mas é isso que eu falo, mas a gente já está vivendo isso. Você vê as geleiras, você vê os enchentes, você vê Eu morei em Recife o ano passado, gente, em Boa Viagem, a água cobriu. Sim. A rua, a Boa Viagem ficou alagada, parecia Veneza, você tinha que andar, os carros boiando. Então, assim, isso já está acontecendo. Então, o que eu estou falando é um futuro presente, né? Mas é isso. O que eu queria voltar, até para a gente começar a arrematar um pouquinho, hoje a gente tem aqui uma pessoa, né, uma figura que tem soluções sustentáveis, porque você tem soluções, certo? Sim. Se eu quiser fazer um evento com uma cenografia sustentável, ou seja, que impacte que gere menor impacto no meio ambiental, que tenha um cunho social, você consegue me oferecer. Consigo.
você hoje tem ações dentro do hotel que pode chegar e falar para o seu cliente, olha, aqui a gente pode diminuir o coffee break, aqui a gente tem essa preocupação, olha, não precisa trazer o salmão, né? Nem a gente pode mudar, né? Sim. Vocês acham que a gente... Como tem sido essa escuta das marcas, né? Porque eles são os grandes clientes de vocês, né? Como que elas têm trabalhado essa preocupação? Vocês sentem que tem uma preocupação genuína, não vou te falar, né, por propósito, mas por custo, pelo ESG mesmo, por governança, né, por ter alguém, o compliance? Então, a gente está com esse assunto desde 2012. Então, a gente percebe a evolução da aceitação da busca. Então, posso te falar que o ano passado e esse ano, que acabou de começar, a gente está feliz. São os primeiros anos que, de fato, as pessoas estão buscando. Então, a gente está super feliz. E o que eu percebo? Antes, ninguém buscava. Aí depois as pessoas começavam, pô, interessante, mas é mais caro. Sem base nenhuma. Porque é mais caro. Agora, muitas pessoas ainda acham que é mais caro, mas elas precisam, porque as diretrizes internacionais das suas empresas, ou relatórios que precisam fazer, esse tipo de coisa. Então elas dão oportunidade de conhecer. Quando elas conhecem, elas percebem que não é mais caro. Aí vira uma relação muito interessante. Tanto para a gente quanto para os clientes. Por quê? Porque o cliente fica feliz, fala, puxa, encontrei. E o cliente começa também a trazer necessidades dele que a gente ainda não tinha pensado. Sim. E aí a gente começa a implementar isso. E aí a coisa vai evoluindo de uma maneira mais rápida. Então, eu percebo que sim, as empresas estão procurando. Eu acho que tem um pouco de propósito junto, porque muitas empresas já têm um departamento de ESG. Antes eram eventos, aí depois eram eventos que precisava de alguma coisa sustentável, e agora você tem eventos e o departamento de ESG juntos. Quando você tem alguém de ESG, querendo ou não querendo, tem um pouco de propósito, tem muita técnica, tá legal. Eu acho e que hoje tem um dado que tem também, eu tenho percebido isso no mercado, as áreas de ESG das empresas, lógico, elas têm uma razão de estarem lá, sim, até para ajudar em entendimento, olha o que você pode fazer. E vários contratos hoje, né, com cláusulas de que aqui, por exemplo, eu não quero um evento com plástico. Sim. Eu não quero um evento que tenha garrafa, né? Eu quero águas em suqueiras, em latas. Então, você começa a ver o movimento, né? Começa e assim, quando você vai de negociação global, principalmente que a gente fala das contas corporativas, muitas delas já vêm na solicitação, no BID já vem pedindo que você tenha, inclusive, certificação. Exato. Então, no Brasil, quando se fala de certificação, pouquíssimas certificações a gente tem aqui, órgãos que emitam. E tem auditoria sobre isso. Então, dependendo da empresa que você estiver negociando, ela vai ter ali uma série de exigências que às vezes você não vai conseguir atingir e você acaba saindo fora da negociação. Então, é algo que é mandatório, né? Não tem isso mais, eu tenho percebido também. É mandatório, que as marcas, né? elas têm falado com... E agora tem um outro ponto que eu acho que vai pegar muito dentro da área de eventos, né, e viagens, é isso. Eles têm nomeado os hotéis, os locais, sim. que não estão fazendo. Aconteceu a semana passada um evento que a gente está cuidando e onde eles falaram, olha, me cobraram 5 vezes mais o valor da água em lata do que, né, açuqueira. Então, assim, começa... Eu sempre entendo, né, que a gente está falando de um segmento, é um segmento muito potente que gera muito influenciador, né? Porque tem aí uma movimentação financeira razoável, né? Vocês sabem, das cifras que a gente fala desse movimento. O Hub ESG, no último LACT, ele fez o guia, né, de boas práticas para o segmento. E um dos objetivos, né, Marcelo, que a gente está tratando na estratégia do Hub ESG, é realmente retomar isso para explicar realmente por onde começa. Porque a gente está numa urgência que é para já. Né? O que a gente pode começar já a fazer? Ontem. Né? E aí, só para a gente finalizar, eu queria que vocês contassem um pouco, né, ou dessem uma orientação, alguma dica para
como é que a gente consegue fazer com que este segmento, né, esteja mais do lado ISG da força para que eles, né, para que eles possam realmente implementar mais ações consistentes, né? Não é em um evento, mas que isso faça a prática desse processo. O que vocês acham que a gente poderia... O que eu acho, o que eu digo para as pessoas é que assim, não precisa se transformar na hora em perfeição, em sustentabilidade. Comece com pequenas coisas, porque assim, tem coisas que são mais difíceis de ser feitas, tem coisas que precisam de mudanças, tem coisas que envolvem muita coisa, tem outras que não. Dá um exemplo do que você acha que é mais difícil. Escolher um fornecedor que tenha prática de sustentabilidade. É simples, é só você buscar e você vai encontrar um hotel. Por exemplo, você tem hotéis que tem, hotéis que não tem, hotéis que tem mais, hotéis que tem menos. Outra coisa assim, a garrafinha plástica. Né? A garrafinha plástica é um exemplo tão forte. Eu vou contar um case, assim, isso me marcou, eu sempre falo. Eu fui numa VT uma vez, num hotel lá no Nordeste. E o hotel não tem garrafinha plástica, ele tem os bebedouros. E aí você pode usar os copos de papel do hotel, você pode usar o seu. É super legal. E aí a cliente estava reclamando, porque na sala não ia ter garrafinhas plásticas, ia ter uma fonte de água. Ah, mas e a pessoa vai ter que levantar para ir pegar? Aí eu olhei assim, eu não falei nada, mas a vontade que eu tinha era falar assim, vai ter que levantar. Porque se ele estiver na casa dele, ele não abre a garrafinha plástica, ele levanta e vai no filtro da cozinha. Exato. Ele para o filme, vai no filtro, ou deixa o filme e vai no filtro. Né? Então, eu acho que o entendimento que a gente precisa mudar um pouquinho hábitos, e não são difíceis. Mudar pelas coisas mais simples antes e depois as coisas não estão acontecendo. E trabalhos que nem do Hub e de outras associações que estão fazendo, que é, eu não digo educação, mas assim, é orientação, é exposição. Eu acho que é isso, né? Trazer experiências do que está acontecendo. As pessoas precisam aprender pela prática do outro. Né? Então, acho que... E você, Léo, o que você acha? Acho que tem muito do que você comentou que chama a atenção, é que assim, a gente faz as coisas, mas a gente não fala o que a gente faz. Então, a partir do momento que você começa a falar o que você faz, você muitas vezes já está fazendo uma série de iniciativas que você não tem nem ideia do que você está contribuindo para o meio ambiente ou para a sociedade como um todo. Então, a gente não dá conselho, né? Mas, na minha opinião, para mim, Léo, você realmente começar com os pequenos passos. Então, assim, o que você faz em casa que você não pode fazer no seu trabalho? O Marcelo acabou de falar, na sua casa você não levanta para pegar água? Por que você no seu evento você não pode levantar para pegar água dentro da mesma sala que você continuar vendo o que está acontecendo dentro da sala? Então, acho que parte do próprio ser humano, entendeu? Então, o ser humano é a peça fundamental nesse mundo aí, para que você leve o que você faz na sua casa para o seu trabalho, ensine para os seus filhos e assim por diante. A gente vai conseguir chegar num lugar que seja confortável, talvez não ideal tão rapidamente, mas seja confortável para todos. A gente aprendeu isso. O ano passado, a gente apresentou um relatório de sustentabilidade para os clientes, de 2022. Então, em 2023, a gente apresentou isso que a gente fez em 2022, que era justamente para mostrar, olha, como a gente, com atitudes simples, conseguiu mudar bastante. E aí, agora, esse ano, a gente vai apresentar o de 2023, onde a gente mostrou o que a gente fez em 2022, o que a gente se propôs em 2023, o que a gente conseguiu em 2023, o que a gente está se propondo em 2024. Por quê? Justamente para as pessoas, putz, é verdade, está lá. E isso motiva todo mundo a começar também a querer medir, que é importante medir. Super importante. Acho que a gente está no momento de... essa evolução é importante trazer, nessa régua, né, de como a gente consegue evoluir, medir isso, né? Eu acho que a gente está num segmento que o valor, né, que o dinheiro é importante, o econômico e o financeiro. E o ambiental, a gente mostrar que a gente está gerando ambiental. Quando a gente fala de lixo, a gente está trabalhando no social, né? Você tá remunerando pessoas, você está diminuindo fome. Ou seja, a gente precisa adotar repensar a forma como a gente tem agido. Né? Principalmente nesse segmento. Eu posso falar aqui, assumo um compromisso. Olhando para a câmera da verdade aqui, ó. Se você tiver performance de sustentabilidade, sua empresa vai ser mais resiliente. Seu resultado no final do ano vai ser melhor.
você vai ser uma pessoa melhor, eu garanto para você. E não é difícil, busca que você acha. Muito obrigada, super obrigada pela participação de vocês. Obrigado Adorei. a vocês. Obrigado, obrigado. Muito bom. Gente, ó.